Hoje eu tô na beca, camarada. A ocasião é especial e necessita aqui de uma roupa à altura. Se você é uma pessoa familiar com histórias em quadrinhos, sobretudo de super-heróis e super-vilões, ou até mesmo o mundo cinematográfico na qual essas obras foram adaptadas, você sabe que a palavra plano tem muito significado. Por exemplo, o Coringa arma inúmeros planos contra o Batman para foder a vida dele. Planos esses que geram as melhores histórias que o Batman tem e é a espoleta para várias tramas ao decorrer dos anos. Assim como Lex Luthor e Super-Homem, e assim como Thanos na MCU, que literalmente o plano dele de eliminar metade do universo foi o que carregou o universo cinematográfico da Marvel por anos. Se a gente for ver, em 2012 lançou Vingadores 1, onde a gente pela primeira vez viu o Thanos, sendo que o plano dele já estava em prática com o Loki, e só em 2019 com o Ultimato que deu o fim do plano dele. Literalmente o universo que a gente tanto amou por 7 anos, sustentado por um plano para conseguir um objetivo e um sonho. E como deu para perceber, esse conceito do plano está muito associado a supervilões e vilões, sobretudo nas histórias em quadrinhos. E um plano não é só simplesmente o planejamento e o que eu devo fazer para conseguir meu objetivo. Vendo o plano de um personagem, como ele é feito, dá pra gente ver exatamente a personalidade daquele personagem e o que a gente pode esperar dele. Por exemplo, o Coringa, né? Um dos vilões mais clássicos que existe, talvez o maior vilão de todos os tempos. Sempre que o Coringa aparece, é planejando algo contra o Batman, seja nas histórias em quadrinhos, seja na série animada, seja nos videogames ou seja nos filmes. E os planos do Coringa sempre são planos que ele não planeja muito para fazer, ele passa ali alguns meses fazendo bagulho, executa, o Batman vence os obstáculos e simples assim. Esses planos sempre são executados para que ele tente provar algo para a sociedade, para o Batman e para ele. Então a gente entende a personalidade desse cara, uma pessoa desapegada, necessitada por atenção, extremamente inteligente a ponto de criar esses planos mirabolantes em pouco tempo. Mas se a gente pegar o Thanos, por exemplo, o plano dele durou literalmente 7 anos de filmes da Marvel para terminar. Ou seja, é o plano da vida do cara. Não é que nem o Coringa que tem um plano ali, um plano aqui, um plano aqui. É literalmente o plano para obter o sonho final dele. Com isso a gente sabe a personalidade dele. Os meios justificam o fim. Ele é determinado. Ele tem uma parte humana, mas ao mesmo tempo uma parte obscura até demais. E ele vai fazer o que for preciso para alcançar o objetivo dele, até mesmo matar sua própria filha. Porém, quando a gente fala de plano e a importância de um plano e a representatividade e influência que ele pode ter, eu sempre lembro de Watchmen. A partir daqui eu vou dar spoilers do final de Watchmen, tá? Então se você nunca leu os quadrinhos ou viu o filme, pode pular aí na linha de duração, mas pelo amor de Deus, né? Se você não viu nem leu até hoje, você tá atrasado pra caralho. Porém, esse exemplo que eu vou dar, eu acho que vai ser bastante importante pra você entender o que eu vou falar daqui a pouco. A história de Watchmen se passa na Guerra Fria, ou seja, nas contínuas tensões entre Estados Unidos e União Soviética para uma possível guerra nuclear. Além disso, há alguns anos atrás foi aprovada uma lei que criminalizava os vigilantes. Porém, a trama de Watchmen começa quando o comediante, um vigilante desses do passado, morre misteriosamente. E outro vigilante que está vivendo na ilegalidade, chamado Rorschach, que tenho certeza absoluta que você conhece o personagem, ele é um detetive que está investigando a morte do comediante e está ligando com outras possíveis mortes que estão aparecendo por aí e não tem muita resposta. Enfim, no final da história a gente descobre que o principal culpado por todos esses assassinatos que estão acontecendo e essas discrepâncias é também um ex-vigilante que era do mesmo grupo do Rorschach, do comediante e etc. Era um cara chamado Ozymandias, esse era o nome de vigilante dele. Quando a lei criminalizando os vigilantes foi aceita, o Ozymandias, que na verdade é um empresário multimilionário chamado Adrian Veidt, ele meio que abandona essa vida de justiceiro e passa, a viver a vida normal dele de uma figura pública extremamente famosa e rica. Basicamente um Bruce Wayne, sendo que a grande parada é que debaixo dos panos ele estava desenvolvendo uma máquina de teletransporte para que em determinado momento ele pudesse teletransportar um alienígena para o centro de Nova York, um lugar extremamente movimentado, matando muita gente. E isso iria forçar com que as nações, tanto os Estados Unidos quanto a União Soviética, se juntassem e esquecessem suas diferenças para lidar com essa tal
ameaça alienígena, porque ele queria fazer de conta que uma invasão estava acontecendo e teve a sua mira em Nova York. Então, quando os protagonistas descobrem isso, descobrem que o Ozymandias é o vilão e vão lá para a base dele para parar o que ele está fazendo, quando eles chegam lá, o plano já foi executado há 35 minutos atrás. E o Ozymandias até fala: pô, vocês realmente acharam que ia chegar aqui e eu ia estar aqui esperando para apertar o botão? Vocês acham que isso é uma série animada ruim, na qual o vilão vai dar brecha pro herói bater nele e deturpar o plano que ele tem? O plano foi executado. O alienígena foi teletransportado para o centro de Nova York, matando 3 milhões de pessoas e realmente fazendo com que Estados Unidos e a União Soviética focassem nessa nova ameaça de invasão alienígena, esquecendo suas diferenças e acabando com a tensão nuclear. E galera, a gente tá falando aqui dos anos 80, onde o normal de se ver em uma história em quadrinho era exatamente o que o Ozymandias zoou. Quando o Coringa fazia alguma coisa, ele meio que amarrava o Batman e o Robin e contava todo o plano dele, dando brecha pro Batman cortar a corda e derrotá-lo e acabar com o plano dele, porque agora ele sabe tudo, porque o Coringa fez o favor de falar tudo pra ele. Esse é um dos maiores clichês de desenhos animados antigos de herói. E o Watchmen pegou isso, que era basicamente uma fundação do gênero, e simplesmente expôs a uma situação real, com pessoas reais. Que se uma pessoa é tão determinada a ponto de fazer isso, ela não vai esperar ou se gabar, ela simplesmente vai executar. O Watchmen, com o seu final, com esse plano dos Ozymandias, revolucionou a indústria. Se hoje a gente tem obras como The Boys ou Invincible, é por causa de Watchmen, que mudou essa perspectiva dos heróis que tanto fazem sucesso em um contexto real, fazendo eles serem personagens reais com consequências reais. Mas por que eu dei essa volta enorme? Para vocês exatamente entenderem o peso que um plano traz para uma obra, o quanto isso adiciona. Você poderia ter uma visão do Ozymandias e agora, com isso, ele se torna um dos melhores vilões já escritos. Se o Watchmen não tivesse esse final, não seria tão impactante quanto foi. E tudo isso por causa do plano de um personagem. E é exatamente a mesma sensação que eu tenho com 20th Century Boys, ou Garotos do Século XX. Essa é mais uma de muitas das obras-primas de Naoki Urasawa, o mesmo autor de Monster, Billy Bat, Pluto, e Garotos do Século XX é simplesmente genial. E ele é alavancado nesse sentido muito por causa do plano do Amigo, o vilão principal da obra, e provavelmente você já deve ter visto esse personagem em algum momento da sua vida, se você é engajado aí em animes, mangá e sobretudo seinens, mas essa é uma obra que infelizmente é muito pouco conhecida aqui no Brasil. E eu acho que o primeiro capítulo de 20th Century Boys diz muito bem o que é essa série e o que você vai esperar. O primeiro capítulo da obra se chama Amigo e introduz inúmeras coisas que só vão fazer sentido lá na frente. O Urasawa adora fazer isso. Monster também introduz nos primeiros capítulos várias coisas que a gente só vai entender lá no final. Nós vamos para a sede da ONU em Nova York, onde um homem está fazendo um grande discurso, dizendo que eles venceram tempos difíceis e agora estão nas portas de um novo milênio, dizendo para relembrar das guerras que eles sofreram, da ameaça nuclear, da Guerra Fria e dos contínuos conflitos políticos após o colapso do mundo comunista, lê-se União Soviética. E não interessa quantos perigos vieram, eles conseguiram conquistar um período de tranquilidade como jamais visto pela humanidade. E finalmente chegamos no século XXI. Não podemos nos esquecer daqueles que permitiram trilhar este novo milênio. E se não fosse por eles, o século passado teria sido o último. Então ele apresenta os homens que salvaram a raça humana, sendo ovacionados de pé nessa grande e prestigiosa reunião. Depois disso, a gente vai para casa de uma garota, onde ela está ouvindo tremores e aparentemente ela está ouvindo tudo isso de novo. E diz ali que isso é um fato recorrente. Ela ainda acorda no meio da noite, mesmo hoje. E quando ela olha para a janela, ela não acredita no que ela vê. Isso de novo não. E a gente vê essa criatura bizarra aparecendo para ela. Essa combinação de páginas é propositalmente confusa e fazer com que a gente fique tipo, que
porra que tá acontecendo. Até que finalmente nós vamos acompanhar o nosso protagonista na timeline certa, digamos assim. Vamos para 97, um supermercado onde tem um bebê chorando. Onde a gente vê um cara com um bebê nas costas falando pra ela parar de chorar. Aparentemente o nome do bebê é Cana. Enquanto a mãe desse cara fala sobre um novo vírus que causa pânico na África, lê-se Ebola. Dizendo que todo o sangue é drenado do corpo e caralho. Então o filho bronca a mãe por estar falando isso. E agora pela primeira vez a gente vê a cara do nosso protagonista, Candy. E depois disso ele fala que ele comeu um bolinho e não pagou. E não vem querer enganar não, que eu controlo essa parada. Então a mãe dele fala, eu roubando, meu Deus. Meu próprio filho me chama de ladra e a minha filha vai embora e deixa um bebê que é filho de Deus sabe quem. Então a gente já começa a conhecer essa família disfuncional, mas bem real, né? Então a gente vê que o Candy defende ela. Afinal, ela apareceu do nada, só falou por favor, cuidem da criança, e sumiu. Então eles falam ali que já até abriram um inquérito na polícia pela busca dela, mas a mãe já não acredita que ela vai voltar, e nisso o supermercado recebe uma visita, onde os policiais entram e já são recebidos ali pelo Candy e pela mãe dele da melhor forma possível. Então eles começam a meio que interrogar o Candy, dizendo, essa era uma loja de licores. Candy diz que era sim, porém esse negócio não funciona mais. O policial fala pra ele que, vocês abriram um inquérito pra sua irmã, mas infelizmente eles estão aqui por uma questão totalmente diferente. Candy parece levar na boa, afinal ele sabe que vai ser difícil encontrá-la. E mesmo que ela voltar, eles só vão acabar brigando. Afinal, a mãe dele já é uma velha esclerosada e que não gosta nem um pouco da ideia da loja de licores antiga do pai dele se tornar a porra do mercadinho. Então o policial, voltando pro interrogatório, fala se eles não fazem mais entregas. Candy fala que não, eles fazem para clientes mais antigos. Então eles dizem o nome, Shikishima-san. O Candy reconhece e fala que realmente eles entregam para ele mesmo, um professor de uma faculdade aparentemente. Os policiais perguntam quando ele foi visto pela última vez. O Candy fala, já deve fazer umas 2 semanas aí. Então os policiais só falam, alguém viu quando a entrega foi feita, e Candy fala que a esposa dele viu. Então ele pergunta o que aconteceu. Os policiais falam que eles sumiram, toda a família. Candy fica meio que, caralho, a família toda desapareceu, mas logo ele já fica puto porque eles ainda não pagaram ele. Então os policiais falam que haviam 2 caixas de lata de cerveja vazia na porta dos fundos. E o Candy fica puto novamente, dizendo que eles beberam e fugiram. Depois do interrogatório dos policiais, Candy vai até a casa do Shikishima pra pegar, o engradado de cerveja que os caras simplesmente usufruíram e sumiram. Porém, quando ele tá indo embora, ele percebe uma espécie de símbolo gravado na madeira da casa. Aparentemente um olho grande com uma mão apontando pra cima e outro olho no meio. E Candy fica encucado. Que porra de símbolo é esse? Então a gente volta para 1969, onde um jovem Candy e seus amigos acabam de construir uma base, na qual eles têm caminhos secretos e armadilhas ao redor, crianças brincando. Então um desses amigos fala que isso tem que ser um segredo completo, não digam a ninguém. E como crianças eles já começam a falar, vou trazer meu rádio, vou trazer meu mangá, vou trazer música, vou trazer revista de sacanagem, foda-se. Até que eles veem 2 garotos se aproximando da preciosa base deles, os gêmeos mais malvados da história, Yambo e Mabo. Pra mostrar o quão malvados eles são, eles simplesmente pegam uma libela, tiram a asa dela e vão embora. Quando eles vão embora e se sentem seguros, o amigo do Candy fala pra eles fazerem um símbolo só pra eles. Então ele mostra o símbolo de sua amizade, o mesmo símbolo que o Candy viu gravado na madeira do Shikishima. Qualquer um que conheça esse símbolo é um amigo de verdade. Então voltamos para o adulto Candy, que tá encucado ainda olhando para esse símbolo. E agora nós vamos para outro núcleo, aparentemente um centro de convenções. E as pessoas estão falando o que será que o amigo vai nos dizer hoje? Será que o amigo vai dar mais uma de suas palestras? Falaram que o amigo não vai falar nada hoje. Então o que vai ser? Ele vai flutuar. E quando as pessoas não entendem o que isso significa, o amigo faz sua aparição. Uma silhueta de um homem de terno, aparentemente normal, sendo que ele começa a levitar. Então as pessoas veem maravilhadas os poderes mágicos desse homem que está flutuando como se não fosse nada. Mas não só isso, ele está flutuando em cima do mesmo símbolo de Candy e seus amigos fizeram na infância e do mesmo símbolo que estava na madeira do Shikishima. Então voltamos pro Candy adulto de novo. Esse símbolo, o que é isso? E é assim que termina o primeiro capítulo de 20th Century Boys. Um capítulo que, desculpa, se não atiça sua curiosidade, algo tem de errado com você. Porém, esse vídeo aqui não é para falar sobre o primeiro capítulo de 20th Century Boys, e sim falar sobre o
plano do amigo e o quão revolucionário e genial ele é. Como vocês puderam ver, desde o primeiro capítulo já forma essa relação da infância do Kenji com esse tal amigo, que é uma figura misteriosa. Ali no segundo capítulo a gente sabe que esse cara é o líder de um culto. Inclusive tem uma página meio que mostrando informações sobre os personagens, meio que para compilar o volume. Diz ali algumas coisas sobre vários personagens importantes da trama. E o amigo, um homem misterioso com planos para o fim do século. Ele conhece o símbolo de infância. Será um dos amigos? Mais tarde no mangá, a gente vê outro flashback do Kenji, na qual o grupo de amigos dele formou um livro chamado O Livro das Profecias. Esse livro é que nem um livro que você faz quando criança com seus amigos, tipo assim, bora dominar o mundo. O que a gente faz primeiro? Eu bombardeio a China. Tipo um negócio desse, assim, imaginativo, crianças brincando de cenários impossíveis. Sendo que o Kenji, com a sua história pessoal, se ligando lentamente com a história desse amigo, desse líder de culto que tá crescendo cada vez mais, ele começa a entender que as notícias relacionadas a esse amigo e os famosos planos para o fim do século estão sendo bem parecidos com o que eles escreveram nesse livro das profecias. No livro que eles fizeram quando crianças, brincando, essa figura, o amigo, tá fazendo isso se tornar realidade. E por que esse plano é genial? Além de que ele é o personagem que move a trama e a história, o genial dessa interação é que o Kenji é um adulto. Ele não lembra de tudo que aconteceu na infância dele. E principalmente não vai lembrar de um livro de profecia, de o que eles faziam na base deles quando criança. Então ele começa a ter que revisitar amigos do passado, ele começa a ter que revisitar lugares que ele visitou na infância, e ele começa a tentar coletar essas informações tentando prever os passos do amigo, porque ele sabe o que acontece no livro das profecias. Ele só não lembra porque ele já é um adulto que escreveu essa merda quando ele era uma criancinha. E o toque de gênio de toda essa trama é fazer com que o amigo seja alguém que saiba disso tudo. Ou seja, quando o Kenji começa a reunir a galera dele, sempre fica aquele sentimento de que qualquer um pode ser um impostor ali. Um desses caras aí pode ser um amigo, bro. Pegar isso que crianças do mundo todo fazem, né? Todo mundo já brincou disso, de o que eu faço? Eu dominar o mundo. Todo mundo já imaginou isso, brincou disso com seus outros amigos, e a gente nunca vai lembrar do que a gente falou naquela época, sendo que Kenji é forçado, porque ele vê que esse cara tá virando uma ameaça real, matando concorrência, escalando politicamente, se tornando uma figura influente e poderosa. Ele sabe que tem algo de errado, parece que o amigo tá querendo mostrar pra ele que ele é problema, e ele é forçado a tentar adivinhar o que ele vai fazendo antes que ele faça, mas é complicado. E essa trama aumenta de uma maneira inacreditável, e assim como eu falei no meu vídeo de Monster, né, as obras do Naoki Urasawa geralmente têm protagonista e antagonistas icônicos, sendo que o antagonista é icônico no momento que ele é apresentado. É assim com Johan e é assim com um amigo. E o protagonista, ele se torna icônico com o seu desenvolvimento. No caso, o Kenji, também o Kenzo Tema de Monster. E eu não quero dar mais spoilers sobre a obra e tal, porque eu quero que você tenha a experiência de ver isso com seus próprios olhos. E como eu falei lá do Ozymandias, que um plano pode alavancar um personagem a um dos melhores já escritos, isso acontece com um amigo também. Ele é um personagem que já tem um design maneiraço, sendo que quando você vê que ele tem essa temática do impostor e que ele faz o que faz baseado num livro de profecias que crianças inventaram, e é um negócio que estranhamente dá certo, é muito maneiro, cara. Isso te dá um senso de urgência e medo do Kenji ter que lembrar da porra do bagulho e tentar parar esse cara, e ao mesmo tempo é engraçado e perturbador ver que ideias bobas de crianças colocadas em contextos reais e levadas a sério por adultos viram coisas assustadoras. E 20th Century Boys tem um final, sendo que ele tem uma continuação chamado Garoto do Século XXI, que ele dá uma conclusão um pouco mais satisfatória, um pouco mais explicada dos eventos de Garotos do Século XX. Então eu lembro que quando eu li Garoto do Século XX, eu li logo depois de Garoto do Século XXI, e eu lembro que eu fiquei bastante satisfeito com a obra no geral. Então, se você for ler, eu recomendo que você faça isso também. Eu poderia gastar horas falando de 20th Century Boys e o quanto eu amo essa obra, a quantidade de tramas e personagens muito maneiros que existe, as paradas discutidas lá no primeiro capítulo que vão fazer um sentido do caralho e vão explodir sua cabeça nos últimos capítulos. É realmente uma joia extremamente rara que, infelizmente,
infelizmente não é visto por muitos, principalmente aqui no Brasil. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, compartilhe, se inscreva e comente. Fila, me patrocina, por favor. Se você quiser me ajudar de uma forma mais direta, considere ser um membro. Me incentiva muito, me ajuda pra caralho. Realmente, eu fico muito feliz. E no futuro bem próximo eu vou tentar ir fazer umas paradas que só vai ter pra membros. Um agradecimento especial para Victor Moser, Everton Silva, Hel, Otávio Caetano, Luiz Felipe N, Kingo, Panchi, Guilherme Paiva, os membros aqui do canal. Vocês são fodas pra caralho. Tchau, tchau.